Podemos. Tu fechou o caderno aí com as Pra perguntas. você não ver as perguntas. Eu não vou ver nada, não escreve daqui não. Vai que você lê de cabeça pra baixo, igual jornalista. Possível. Bom, como os empreendedores estão usando ferramentas de marketing digital e de gestão, né, de negócios nos dias de hoje? Para descobrir isso, a gente escolheu o caminho mais fácil. E para te contar, nós criamos um podcast. Hoje eu estou aqui com a Carol Nascimento. Ela é formada em administração de empresas e há 5 anos atua na área da beleza. Se você ainda não ligou o nome da pessoa, é a Carol, da Resenha da Carol e dona do Mona Barra, lá no Downtown. Carol, seja muito bem-vinda ao podcast Você Vende o Quê? Tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Muito feliz. Obrigada pelo convite. Ah, eu adoro, né? Eu acho que eu tinha falado com você o dia que eu fui lá conhecer o rebrand do salão. E aí eu te falei, lembra? Falei, olha, eu tô com um projeto, a gente vai criar um podcast, então eu quero que você vá lá. E qual que é o nosso objetivo aqui? As pessoas têm muita dificuldade de empreender. Ou às vezes elas têm uma vontade, mas fica com aquele medinho, sabe? Se não der certo, e se eu quebrar, e se eu fizer alguma coisa errada? E a gente sempre vai fazer, né? Sim. Sempre alguma coisa vai dar errado, sempre a gente vai achar que um caminho é bom e não é tão bom assim. E aí eu convidei alguns empreendedores que eu conheço, que, né, tem negócios que estão ali no dia a dia, correndo atrás desse trem dar certo, pra gente trocar essa ideia. Então eu queria entender o seguinte, você tá há 5 anos da área da beleza, como é que começou? Me conta. Passa um filme na minha cabeça. Imagino. Cara, eu comecei... Na verdade, a minha família, né? A parte de mãe é da área da beleza. Então, eu sempre vivenciei esse universo, assim. Minha mãe é manicure, depiladora. Minha tia é cabeleireira. Minha outra tia é manicure. Então, eu cresci em universo de salão, né? Salão tradicional, não tem a ver com o que eu trabalho hoje. Que o meu é um salão especializado em cabelos naturais. Mas cresci no universo da beleza. E foi algo que sempre me chamou a atenção. A transformação. Então, você faz a unha e você se sente bonita com aquela unha feita. Você faz a sobrancelha, o cabelo, enfim, 1000 coisas, né? E eu me apaixonei por esse movimento, por saber que o meu trabalho, o trabalho de pessoas da área da beleza, conseguem dar autoestima para outras pessoas. Sim, sim. Né? Não tinha muito esse entendimento da autoestima em si, mas eu gostava de ver o resultado daquele trabalho. Sim, a transformação que a pessoa tinha no final do atendimento. Exatamente. Só que naquela época, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu comecei a atender. Ai, o que você fazia? Me conta. Fazia unha. Ai, que ótimo! Minha mãe me ensinou, eu via minha mãe fazendo. E aí minha tia eu sou da Cidade de Deus, cria da Cidade de Deus, então minha tia tinha um salão lá. E aí eu atendia com a minha tia. Então, comecei a fazer ali meu dinheirinho, e aí atendia também as minhas vizinhas e tal, comecei a atender domicílio. Naquela época eu tinha elas faziam muito esse movimento. Mas a gente não ouvia falar sobre a profissionalização dessa atividade. Ah, tá. Sabe? Nem sobre empreendedorismo. Sim. É como se você estivesse fazendo aquilo por necessidade financeira, sabe? Então, eu não vi... Minha tia sempre teve salão, por exemplo. Minha mãe sempre trabalhou em salão. E eu nunca percebi esse movimento de tipo, vamos expandir, vamos crescer, vamos fazer. Ou que isso é um negócio, né? Exatamente. A ideia do negócio, Sim. que isso era uma empresa, né? Na verdade, não. Eu ficava sempre muito dentro daquele núcleo de estou fazendo a minha... Não por elas, meio mas... Que é um bico, assim, né? Exatamente. Tem muita manicure que fala assim, eu tô fazendo um bico, sabe? E um dia eu até conversando com ela chama Ana, no Instagram, a gente até se segue no Instagram, ela é ótima. E eu tava falando com ela o seguinte, você já parou pra pensar o quão importante é o seu trabalho? Porque quando a gente senta pra fazer unha, assim, é isso. Eu hoje não tô com a unha feita, que eu vou fazer hoje de tarde. Mas a gente com a unha feita, a gente tem uma segurança, assim, uma tranquilidade, né? Arrumada, assim. A estética, ela é importante no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E no caso do salão, às vezes é até um lugar de segurança, que você dá uma desabafada. Esse é um momento de qualidade com você. De autocuidado. É isso. Você senta e tá ali sendo cuidada. E, inclusive, Maiara, muito obrigada. Ficou linda. As pessoas sempre falam da minha mão, né? Eu acho engraçado. Gente, eu sempre reparo também na mão das pessoas. Mas tá tudo certo, amiga. Vou ficar assim, ó. Que aí ninguém vai saber. Que é hoje de tarde, Dalva, hoje de tarde. Não, mas essa unha que eu coloco, tá? Porque, né? Tá. Aí eu não preciso fazer. Faço uma vez no mês. Praticidade, né, gente?
Enfim, onde eu parei... Ah, tá. Aí vocês, então, empreendiam nesse lugar, mas sem entender isso como negócio. Exatamente. Tinha um salão na Cidade de Deus, era da sua tia, e vocês todas atendiam lá. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá. Minha mãe atendia em um outro salão, por exemplo, e minha tia trabalhava no salão na Barra também. Então, eu cresci nesse universo, e aí quando eu completei 18 anos, minha mãe falava pra mim, você tem que ter um emprego seguro, de Então, carteira peraí, assinada. a gente falou que você tá há 5 anos na área da beleza, mas a menos, tudo bem que você é jovem, mas a menos que o seu Botox esteja muito em dia, poxa, tem muito mais. Você começou com 13 anos. Tem. 5 anos dentro do nicho dos cabelos naturais. Tá. Mas a área da beleza já era minha paixão lá atrás. Entendi. E por não enxergar que isso poderia se tornar um negócio, eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Com 18. Com 18, dentro dessa narrativa de que é mais seguro financeiramente, para construir carreira, não. Fiquei 10 anos dentro desse universo corporativo, cresci muito, me desenvolvi muito. Boa. Uso muito dessa minha experiência, dessa minha bagagem para o meu negócio hoje, porque eu trabalhei em grandes empresas. Mas eu deixei de viver 10 anos do meu sonho, né? Então, eu estou há 5 anos na área da beleza, com 27 para 28 eu fiz minha transição de carreira a partir da minha transição capilar. E aí é onde começa, de fato, a minha história, o meu retorno para esse universo. Eu comecei trabalhando como gerente de salão. Tá. Era a vaga que tinha na época. Era um salão também especializado em cabelos naturais. Tá. E também não era o que eu queria exatamente fazer, tá? Porque eu tinha me formado em cabeleireira especializada em cabelos naturais. Eu queria trabalhar com o cabelo, eu queria realmente estar com a mão na massa. Eu já maquiava, enfim. Eu sempre fui fazendo de tudo um pouco, né? Então, fiz o curso e eu queria atender. Entendi. Queria me tornar cabeleireira. Eu pedi as contas do meu emprego antigo para fazer isso. Mas não foi o que aconteceu. Eu fui na parte de gestão, estava terminando a faculdade de administração. Eu fui ficando até surgir a oportunidade de poder comprar o meu salão, que não se chamava Mona, se chamava Matre, né? Mas calma, vamos fazer um alto, porque acelerou muito essa história. Peraí. Amiga, você foi lá... Fala. Não, tem muita coisa, muito detalhe. E aí, mas eu gosto do detalhe. Porque olha só, você foi lá, fez administração. Isso. Tinha um trabalho corporativo, né? Então, assim, eu também já tive um trabalho corporativo, cabelinho bem na progressiva eterna. Né? Um dia como hoje que tava chovendo, pra mim era um caos. Eu tinha que chorar antes de sair, porque até que lava, faz escova, passa chapinha. Prende tudo, bota um saco na cabeça, pega a sombrinha, corre pro trabalho, era um caos. Como é que você transicionou primeiro o cabelo? Porque a gente sabe que o ambiente corporativo é diferente. Hoje, eu vejo uma pequena abertura, mas ainda não acho que é o ideal. Sim. Ontem eu estava num encontro com jovens empresários do Rio, né? Num grupo que chama Lead Futuro. E aí, a gente teve uma mentoria lá ontem para falar sobre comunicação e gestão de crise nos negócios. Né? Então, como a gestão de crise normalmente para defender a reputação de uma empresa. Sim. E aí, num momento, a Kiki, que era a pessoa que estava dando essa mentoria pra gente, ela falou sobre ter grupos de diversidade dentro das empresas para que você consiga entender a dor do outro. E como uma mulher que gerencia outras mulheres, ela falou da importância da gente entender quais são as necessidades das mulheres. No caso dela e da empresa dela, eles têm horários flexíveis, então uma mulher pode chegar às 10 da manhã, pode sair às 2, voltar, porque ela tem outras demandas. Sim. De atender, às vezes, o filho, a casa, as coisas dela. E aí, para essa parte estética, porque a gente sabe que a gente tem essa pressão, você precisa estar pronta, eles levam as manicures para dentro dos escritórios. Então, eles têm lá para que as pessoas façam as unhas. Mas na sua época, na minha também, isso nunca ouvi falar. Eu deveria fazer a unha às 6 da manhã para estar às 7 no escritório. E bem escovada, e linda e perfeita. Então, como que nessa época, porque você fez transição muito antes de mim, né? Então, como que nessa época você despertou para, peraí, gente, posso usar o meu cabelo natural? Ou você despertou para isso antes de ter o salão ou depois? Não, como foi que antes, foi antes. Mas foi bem no finalzinho, assim, da minha estadia lá, sabe? Tá. Foi bem no finalzinho, então eu não senti tanto impacto. Também lembro dessa preocupação de estar com o cabelo sempre para baixo,
porque eu sempre trabalhei na área comercial, então eu atendia muitos clientes, fazia grandes negociações, estava com gente muito importante, então eu tinha que ter essa preocupação também, né? E era isso. E quando eu fiz a transição, foi uma virada de chave na minha vida, na Por verdade. que você fez? Como é que foi isso? Eu sempre gostei de ser alguém, loira. Adoro. Sempre gostei. Então, eu relaxava o meu cabelo, passava química de relaxamento e fazia mechas. Tá. Só que são químicas incompatíveis, então uma hora ia dar merda. Posso? Meu Deus. Pode falar! Uma hora ia dar problema. E deu. Então, eu tive um corte químico, assim, na parte da frente, fora as outras questões do meu couro cabeludo, né, que foram desenvolvendo, dermatite, enfim. A química feria bastante a minha cabeça, isso era um problema. Então, a partir desse momento, eu fiz assim, cara, ou eu sou loura, ou eu tenho cabelo relaxado, então vou ter que escolher, quero ser loura. E deixei, eu não sabia ainda o que era transição capilar. Tá. Ai, não legal. sabia o nome. E aí, quando eu tava pra casar naquele período, eu queria fazer um penteado com o meu cabelo cacheado. Mesmo que não tivesse ainda natural. Tá. E aí, eu fui procurando profissionais que soubessem lidar, salões e tal. E foi quando eu falei, cara, o que eu tô fazendo é transição capilar, vou deixar. Fiquei 8 meses em transição e depois eu cortei o meu cabelo. Já tinha salão especializado aqui nessa época? Tinha um. Você já conhecia? Tinha um. Foi o que eu trabalhei. Tá. Tinha um só na Barra. Ok. E foi um boom, assim, me conectar com o meu cabelo. Eu não tava esperando passar por tudo aquilo que ele tava me propondo, sabe? Foi quando eu me reconheci enquanto uma mulher negra. Foi quando eu tive contato com a pauta racial, pauta de diversidade. Eu fui entrando num universo que não fazia parte da minha vida, né? Enfim, começou aí, né? Começou comigo, com o meu cabelo. E aí, depois, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Depois que eu passei pela Transição Visibility Shop, eu quero ajudar outras mulheres a se reconhecerem, assim como foi comigo, a se aceitarem, a se amarem. Porque é isso, né? São tantos atravessamentos... Você vai se dando conta de tantas coisas, que você passa por tantas coisas e você tá ali meio que você não percebe. Porque você vai seguindo, né, o que tá acontecendo. A vida é fluxo. Você vai seguindo esse fluxo, não para pra ter esse olhar, assim, interno e saber, peraí, gente, o que me cerca. Exatamente. Então, e aí, nessa época, tinha gente, por exemplo, nas redes sociais falando sobre isso. A transição capilar, mudar, assim, parar de relaxar o cabelo, sabe? Ou ainda não? Você lembra de alguma coisa? Tinha muitas meninas. O YouTube tava muito em alta. E também tava meio que da transição do Facebook pro Instagram. Tá. Então, eu lembro muito do YouTube. Não era algo que eu consumia muito também, mas tinha algumas blogueiras que falavam sobre isso. Mas como eu encontrei esse salão, eu já fui consumindo dali aquelas informações, enfim. E aí foi meio que o boom, né? Acho que foi 2018, 17 para 18, assim, nenhum boom, assim, pelo menos aqui no Rio. A galera consumindo essa informação, aí era produto que na minha época não existia, que as marcas começaram a lançar técnicas, enfim, um mundo novo, né? Passei não sei quantos anos da minha vida relaxando meu cabelo, cuidando ele de uma forma. E aí, quando eu me encontro com um cabelo novo, com novas necessidades, enfim, nova forma de pentear, novo produto pra ele, é tudo muito novo, né? Mas foi transformador na minha vida. E aí, você encontrou, então, esse salão na Barra, só que a vaga que tinha lá não era pra cabeleireira. Era pra quê? Pra gerente de salão. E aí, você foi? Tá bom, se é gerente o que tem, quero. Eu já tava lá. Ai, Foi o que eu pensei. Falei, cara... É a oportunidade da minha vida, assim, eu vou entrar no nicho, vou aprender, por mais que eu estivesse exercendo uma função administrativa, mas vou ter contato direto. Sim. Né? E foi muito louco essa transição, porque eu saí do corporativo para uma área criativa. Além da questão do cabelo, eu ainda tive essa questão do conflito de identidade, tipo, meu Deus, eu só usava terninho, agora preto, branco, vermelho, agora eu preciso usar, eu posso... me explorar, exatamente, posso me conhecer, posso me conectar com o meu estilo. Então, foi realmente um processo de autoconhecimento incrível a minha transição capilar. E pra tu ver que eu lembro desses detalhes, eu lembro da forma como eu me vestia, a forma como eu me comunicava, eu consigo ser muito mais livre e aberta para poder
ser eu mesma, né? Então, porra, faça uma transição capilar, por favor. Transição capilar. Assim, cara, uma coisa que é muito incrível é que quando a gente tá com o cabelo natural, realmente tem muito mais possibilidade do que da época que eu relaxava o cabelo. Porque, por exemplo, hoje eu posso ir lá e fazer uma escova. Sim. Não faço. Porque morro de preguiça. Mas pode. Agora, quando eu relaxava o cabelo, eu não podia usar esse cabelo assim. Cacheado, livre, sabe? E eu ainda não sou uma pessoa que... Eu não sou muito da finalização perfeita, não. Sim. Eu sou do penteou, venta. Soltou. O jeito que ele ficar é isso. Tem dias que a gente, né, dá um pulinho lá no Mona, e aí, gente, por favor, deixa ele aqui perfeito. Né? Mas a gente pode brincar muito mais, né? Sim. É muito mais livre mesmo. Não, com certeza. Assim, eu não tô aqui pra impor cabelo, né? Quando eu falo façam transição, é porque dentro da transição existe um processo de autoconhecimento incrível, sabe? Então, quando a pessoa se permite, ela se conecta com ela mesma, e isso é um fato. Não sou foi a minha experiência, mas eu sei que é a experiência de muitas outras mulheres que eu esbarro todos os dias naquele salão. Mas você conseguir ver beleza no seu cabelo, em você, do jeito que você é. Então, se você viu beleza, você se sente bem com o seu cabelo, independente do que as pessoas vão achar, você pode usar o cabelo que você quiser. Ele liso, ele trançado, ele com lace, ele careca. Gente, qualquer tipo de cabelo. Mas e isso reflete mesmo no estilo inteiro. Completamente. No que você lê, no que você consome, nos lugares que você frequenta. Porque quando você se livra aqui, você pensa assim, peraí, posso vestir uma roupa inteira laranja? Sabe? Realmente não importa. Eu olhei no espelho e achei que estou maravilhosa. Acabou, esquece. Gente, mas laranja, não sei. Ai, chiu, fica aí, quietinho. É que muda a ótica, né? Você passa a se reconhecer enquanto uma pessoa bonita. É coisas que você não viu durante toda a tua vida. Ou boa parte dela. Então, o cabelo tem esse poder também, né? De te trazer pra você, assim. Sim. E aí, ok, você foi lá e começou, então, a gerenciar esse salão. E aí, que dia que você falou assim, gente, vem cá, vou comprar. Agora é meu. Vou colocar meu nome aqui nesse documento e é meu, pronto. Vamos lá. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Falando que o empreendedorismo não era linear, porque a gente tem a ideia de que, vou começar a empreender. E aí, as pessoas ficam perdidas, né? Por onde que eu vou começar e tudo mais. No meu caso, como tudo na minha vida, que é meio bagunçado, assim... É porque é cacheado. Então é cheio de voltas. Amiga, é isso. Não é linear de verdade. De jeito nenhum. Trançado, tem que ter um movimento. Cara, eu olho pra minha história pra Pro trás, passado. né? Pro passado. E eu fico assim, gente, realmente eu tinha que começar quanto gerente, porque eu precisava aprender tudo que eu aprendi pra poder, quando a oportunidade chegasse... Pra mim, eu já estava meio pronta, tá? Pronta. A gente vai durante o processo. Mas meio pronta para poder assumir essa responsabilidade. E quando surgiu a oportunidade de comprar o salão, foi meio no susto, assim, tipo, tô vendendo salão, quem vai querer? E eu fiquei... Eu, na verdade, relutei, né? Falei, não quero, não. Não sei se eu quero, não sei se eu tô pronta. Eu lembro que eu fiz a gente sempre tem isso, né? O tal do autossabotador, né? Tem esse bichinho dentro da gente. Tipo, eu acho que eu não vou dar conta, não. O síndrome do impostor. É isso aí. Você faz aquilo há muito tempo, mas na hora que fala assim, e agora? Você pensa, será não dou conta, não sei fazer. Você já tava fazendo, criatura. Pois é, mas, enfim. Mas tem pessoas na nossa vida que vão conduzindo a gente também e conseguem clarear um pouco a nossa mente na hora de tomar uma decisão. Foi o que aconteceu comigo também. Anitta, amiga, um grande beijo pra você. Ela foi uma grande incentivadora nesse processo. Me perdi, gente. Porque quando surgiu a oportunidade de ter o salão, você deu essa tremida na base. Dei, mas eu fui assumir. Eu tinha feito, lembrei que eu ia falar, eu fiz o meu TCC da faculdade, era um salão. Que legal. Eu morava na Taquara na época. E era um salão com 2 cadeiras. Tinham 3 pessoas trabalhando no salão. Esse era o meu plano de negócio. Não um salão com 2 lojas, com uma equipe grande, na Barra da Tijuca. A estrutura que eu pensei pra mim era essa. E era o que estava nos meus planos. A minha ideia era
trabalhar nesse espaço durante um tempo e depois seguir a minha vida. Tá. Que se eu não me tornasse cabeleireira naquele lugar, eu ia me tornar cabeleireira no meu espaço, sabe? Só que... tá. Enquanto você estava gerente nesse salão, você teve essa ideia. Ou eu vou ser cabeleireira aqui, ou eu vou ser em outro lugar. Exatamente, isso já estava muito claro. Porque meu plano inicial era ser cabeleireira, então ele se mantive. Ele estava ali, tava vivo. Enquanto eu trabalhava enquanto gerente. E aí, quando veio a oportunidade de comprar o salão onde eu trabalhava, que era dentro desse contexto, desse espaço, 2 lojas, uma equipe, na época eram 20 pessoas e tal, eu fiquei assim, cara, não foi isso que eu planejei. Não foi isso que eu estudei, botei no papel, gente. Meu TCC essa parte. Cara, eu não tinha muita noção de, sabe? Eu falei, cara, eu vou tentar, já tô aqui. Então, fui e fechei o negócio. Um enorme desafio, assim. Um dos maiores da minha vida. Eu falo, sou maluca, gente. Mas eu acho que a gente precisa desse bichinho. Precisa. Né? Sabe que eu falo uma coisa? Às vezes, quando eu tô em encontros com outros empreendedores, as pessoas falam assim, a gente precisa ter coragem. Para empreender, precisa ter coragem. Eu fico pensando, gente, eu discordo tanto disso. Porque você empreende sem coragem. Você vai com medo mesmo. Exatamente. Você pensa que não vai dar certo, sabe? Eu pensava isso, assim. Cara, eu não vou dar conta, eu não vou dar certo. Eu não comecei um negócio tendo todo o dinheiro do mundo pra fazer aquele negócio. Eu já comecei assim, cara, eu preciso correr atrás, que eu preciso faturar, porque mês que vem eu tenho que pagar fulano, ciclano, o fornecedor tal, sabe? Uhum. Então, eu acho que o empreendedorismo é muito mais um bichinho que meio que te abre os olhos, assim, pra, olha, você vai ter uma liberdade aqui, mas você não precisa ter coragem. Você precisa ter movimento. A coragem, em algum momento, ela vai vir. Ou não vem também, a gente tá sempre com medo, mas a gente continua o movimento. É isso. Né? Você não acha que é um pouco isso, assim? Não, completamente. Ou você tinha muita coragem, você falou, joga pra mim. Não. Mamãe dá conta, querido. Tenho aqui 1 milhão guardado pra pagar todas as contas, todas as pessoas, investir num rebranding. Nada. Não era esse cenário. Não era esse cenário. Perfeita. Não era. Mas teve isso. Mas gente, fui lá e falei, vou tentar. Assumir esse BO e vai dar certo. Exatamente. E assim, foi um dos aprendizados. Mas olha, você falou uma coisa assim, espero que o dia que a Anitta estiver aqui no Rio de Janeiro, que ela venha participar do pod. Mas eu também acho que a gente precisa se cercar e ter, às vezes também um pouco de sorte, ter esse tipo de gente perto de você, pra meio que, sabe, Porque, assim, não pode ser alguém que também vai falar assim, não, que vai dar tudo certo, vai ser tranquilo, vai ser maravilhoso. Não. A pessoa tem que te chamar na realidade, mas tem que te mostrar que você dá conta. Sim. Sabe, olha, já é o que você faz, né? Eu também tive uma pessoa assim, né, que falou comigo, olha, o que de pior pode acontecer se isso não der certo? Você vai quebrar. Exatamente. No máximo, você termina com uma dívida, aí você arruma outro emprego, ou empreende em outra coisa, trabalha e paga, acabou. É isso. Né? O pessoal acha tão complexo esse lance de abrir emprego, o medo de não dar certo. Mas assim, é muito complexo. Não, sim, mas você vai começar um negócio pensando que ele não vai dar certo. Né? Então, tem muito isso. E a Anitta, cara, foi uma enviada, assim, na minha vida pra me dar... Porque às vezes a gente tá tão imerso no problema que a gente não consegue enxergar as possibilidades. E ela foi essa pessoa que falou assim, olha, isso aqui é uma puta oportunidade pra sua vida. Se vai dar certo ou não, a gente vai ver com o tempo. Não adianta querer antecipar as situações. Uma previsão, né? Não tem como. O cenário é esse, a possibilidade é essa, a oportunidade é essa, você tem competência para fazer. Então, foi quando eu dei esse primeiro passo, assim. No primeiro ano da Matri, foi um ano bem desafiador, porque eu peguei um negócio, né, um espaço que tinha passado por um gerenciamento de crise. Eu participei desse gerenciamento de crise primeiro. Tá. Então, além de ter o desafio de gerir um negócio pela primeira vez, eu tinha o desafio de gerir um negócio em crise, né? Porque quando a gente compra o ponto, enfim, quando a gente compra um produto, se esse produto vem com defeito, você vai dar conta disso depois, né? Então, foi basicamente essa analogia que eu fiz quando eu comprei a Matri, né? A Matri foi criada em 1 mês, basicamente. Então, foi uma loucura. Não deu pra... Eu acabei de fazer um rebranding, né? Que é o nascimento da Mona. E eu tive 1 ano e meio pra criar a Mona. Só que a Matri, a gente teve... A Matri fazia parte de uma rede, né? Então, a gente teve 1 mês pra poder fazer. Não deu pra
deixar todas as pontas muito alinhadinhas. A gente só tinha que criar a marca e botar pro mundo, né? Então, foi desafiador pra caramba. Eu já comecei no nível hard do empreendedorismo. Que loucura. Eu não sei se todos os empresários que você entrevistou, por exemplo, passaram por isso, por uma gestão de crise. Você falou que teve ontem num encontro foi super que falava interessante. sobre isso. Sim. E eu acho que as pessoas falam muito sobre isso, porque a internet deu uma potencializada nessa questão. Pautas de diversidade, enfim, entre N outras questões, que mostram esse lado, talvez, vulnerável dos negócios, né? De você tem que estar sempre pronto para se posicionar, tem que estar sempre olhando o negócio de forma 360 para não dar, enfim, para proteger Hoje o que a gente que trabalha com comunicação e eu, por exemplo, assim, que faço muito tráfego pago, então aumenta a visibilidade dos negócios. Sim. A gente tem que mapear antes de colocar um anúncio no ar, um post no Instagram, sabe? Olha, vamos fazer isso daqui. E se der errado? Peraí, se der errado por causa disso, a solução é essa, é essa. Então, a gente já tem que ter mapeado isso. Isso é um pouco dessa parte de gestão de crise mesmo. Sim. Hoje, por causa das redes sociais e por causa da polarização mesmo, né? A gente está muito polarizado em todos os sentidos. Sim. Quando você fala alguma coisa, você automaticamente está desagradando um grupo. Uhum. Então, eu até quero saber como é, né, nas redes do salão e tal, porque se você defende a transição e vai ter um grupo ali que tá com você, vai ter um grupo que fala que você tá impondo a transição e não é isso. Mas é difícil explicar para este segundo grupo uma coisa que você não está fazendo. Né? Então, hoje, na rede social, todo negócio tem hate. Sim. Ou você vai receber no direct, ou as pessoas vão fazer um movimento em algum outro lugar. E aí eu achei assim, acho muito desafiador pegar um negócio que está vivendo este momento. Sabe? Que está vivendo uma gestão de crise. E ter transformado, porque daí você pegou esse negócio, mas você transformou ele numa outra coisa. Muito maravilhosa, inclusive. Completamente. Né? Qual que foi esse tempo? Quanto tempo durou essa gestão de crise? Você ter assumido também um negócio novo nessa etapa. E quando é que você respirou fundo e falou, gente, passou? Tá. Bom... O que você acha? Cara, esse assunto mexe muito comigo, porque eu estava empreendendo pela primeira vez. Sim. E foi um processo interno também. Da Carol se ver... Eu fico emocionada quando eu falo sobre isso. Bebe uma água, respira. Você se vê como Carol empresária, se empreendedora. Enquanto empresária, né? Dentro do furacão. Né? Eu não tinha, eu me vejo naquele período e eu falo, cara, como que você conseguiu? Porque foi uma loucura. Eu estava aprendendo a gerir pessoas. Eu estava aprendendo como gerenciar a parte financeira, como dar conta de uma crise. Estava aprendendo tudo. Sim. Sabe? Do zero, cega, assim. Então, foi um processo muito desafiador, mas também foi super gratificante, porque eu fui amadurecendo pouco a pouco, sabe? Sim. E acho que depois de um ano, mais ou menos, que eu consegui respirar. Carol, quanto tempo? Foi depois de um ano que eu consegui, na verdade, gerir todas as emoções que eu tinha passado, porque eu tava no automático, basicamente. Eu, preciso aprender, preciso botar em prática. Trocando a roda do carro andando, né? Aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. E depois de um ano, quando eu falei assim, porque ainda existia o risco muito grande do negócio não dar certo. Então, depois desse ano, eu falei, cara, rodou um ano, né? 12 meses, rodou. Então, eu acho que... Deu certo. Deu certo. Foi quando a ficha caiu. Enfim. E aí depois desse ano, você pensou, rebranding? Não, foi antes. Ai, não sabia! Foi. A Matri tinha, sei lá, eu peguei a loja em setembro, quando foi janeiro, fevereiro do ano seguinte, eu já estava, sei lá, 4 meses depois, eu já tinha escolhido o nome. Já ia ser Mona. Já. Porque nesse processo, né, eu tinha feito as minhas consultorias, eu tinha entendido que eu precisava ter algo que de fato me representasse. Né? Então, aquilo ele já estava no meu radar. Em algum momento eu vou precisar fazer esse movimento, então eu já vou pensando aqui. Tá. Então, eu gerenciava uma crise, gerenciava a construção da minha imagem,
A sua equipe. A minha equipe gerenciava tudo e ainda tinha que pensar numa nova marca. Ô, Carol, em algum momento você foi buscar fazer algum treinamento de gerenciamento, Sim. de gestão de pessoa ou de processo? Teve isso, né? Teve. Porque eu tô vendo que realmente era um furacão, assim, ó. Loucura. Uma loucura. Tá, e ainda teve tempo de voltar e estudar isso? Porque hoje, por causa da internet, muito, né? A gente tem muito acesso às pessoas, a pessoas que já passaram por coisas assim e vêm e ensinam pra gente. Como que foi isso com você? Eu fiz um curso com a Jason Jean, que é minha amiga hoje também. Jason, grande beijo. Ela faz parte da diretoria da Netflix. Sim. Ela tem uma mentoria de carreira e liderança. E eu participei dessa mentoria dela para desenvolver. E foi ótimo que eu aprendi muita coisa bacana. E me conectei com muitas pessoas também, né? Então, eu fiz esse curso. Eu fiz também um curso de branding pessoal, porque eu precisava entender qual seria o meu lugar dentro dessa nova posição. Você saiu de Carol corporativo para Carol executiva. Exatamente. Em um mês, basicamente. Sim. Então, um beijo pra Thay Alves também, que fez o brand pessoal. A Thay hoje é uma das assessoras da ministra, Aniele. Mas Nossa, ela que trabalhava... maravilhosa. Só tem gente fora do meu lado. A Jazz eu conheci por sua causa, maravilhosa. Maravilhosa, Não, participo Nossa, de elas tudo. são muito incríveis na minha vida, assim. Eu tive pessoas mulheres muito importantes nesse meu processo que me ajudaram a construir tudo isso junto comigo, sabe? E depois eu fiz um curso de gestão de salão também. Tá. Específico, um pouco mais, específico mesmo para salão, né? Sim. Porque na faculdade a gente está falando de uma coisa mais ampla, né? De administração mais ampla. Então, fiz essa especialização. Que me ajudou muito, né? Então, foi isso, assim. A gente tá sempre estudando, né? Tá sempre pegando curso e tal, se aprofundando em temas. É importante fazer esse movimento, né? Quando é que você entendeu que você tinha uma imagem, que seria uma imagem pública, e que, de certa forma, esse seu branding pessoal, a sua marca pessoal, ela ia influenciar no seu salão, no seu negócio? Isso foi mapeado pela Thay, né? Tá. Dentro desse processo de branding. Ela falou, cara, qual era o objetivo? Fazer com que as pessoas me conhecessem. Tá? Naquele primeiro momento. Não só a marca, mas a Carol. E são duas marcas diferentes. Né? Elas se complementam, elas se representam, mas são diferentes. Então, foi dentro desse processo que a gente começou a fazer essa construção. Então, eu lembro que eu fazia muitos movimentos de estar em eventos, por exemplo, é algo que eu faço até hoje, para que as pessoas me reconheçam, para que eu possa trocar com as pessoas. As pessoas possam ouvir da minha boca sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço. Enfim, e hoje a gente já conseguiu construir uma boa parte desse planejamento, né? Tipo, as pessoas já... a Carol da Mona, a Carol da Matra, enfim, já fazem essa associação, mas isso foi um trabalho construído pelo branding pessoal, sabe? A forma como eu vou me vestir, as pessoas com quem eu vou me conectar. E uma das coisas que eu mais gostei, que eu sou uma pessoa muito comunicativa, foi realmente conhecer pessoas. Fazer o famoso networking, que é algo que eu adoro. Assim. Então, eu vou para os eventos, eu olho as pessoas, eu conheço um, conheço outro, a gente vai se conectando. Quando você forma uma rede muito bacana. E você não constrói nada sozinho. Nada. Então, todas as pessoas que eu conheci durante esse processo fizeram parte disso, sabe? Sim. A resenha da Carol nasceu também como uma... ia perguntar isso. Porque a resenha da Carol, pra mim, tá muito ligada ao seu nome. Sim. E não ao nome do salão, né? Mas é a Carol. Tanto que é isso, é a resenha da Carol. Por acaso, ela aconteceu, quando eu fui, aconteceu no salão. Sim. De onde saiu... Eita, toda hora eu bato nesse microfone. De onde saiu a ideia de reunir as pessoas e conversar? Porque já passaram muitos temas na resenha. Sim. Eu fui no da Jazz. Eu fui das Irmãs Lobo. Posso falar assim, Irmãs Lobo, né? Pode! Beijo, meninas. Lindas. Mariana Flávia. A Mari eu já seguia, assim. Eu tenho print de looks dela, que eu ia atrás das peças e Elas tal. são incríveis. Então, claro que eu tinha que ir quando você anunciou elas. Eu fui nas Meninas sobre Sexualidade também. Foi muito bom. Eu fui num outro que agora eu não vou lembrar do nome da moça, mas falou sobre relacionamento. A Samantha. Eu fui no dela também. Olha, eu já fui em vários. Hein? Eu sei. Adoro. Como é que você trouxe essa ideia, assim,
Como que ela nasceu em você, assim? Gente, vou fazer uma resenha. Tá. O nome é ótimo, né? É isso, é resenha, vou colocar. Cara, eu sempre gostei desses movimentos de estar em coletivo, tá? De discutir coisas. E acho que depois da minha transição capilar, isso ficou muito mais forte, porque eu sentia falta de poder compartilhar com pessoas que estivessem passando pela mesma situação que eu. Boa. Então, esse movimento de reunir pessoas era pra gente se conectar e se ajudar de alguma forma. E aí, no trabalho do brand, eu e a Thay pensamos, cara, acho que você precisa. Você não é cabeleireira, não agora. Eu até cheguei a atender depois de um tempo, mas legal. Eu tive que focar realmente no que eu era boa. As pessoas precisam te conhecer, Carol. E aí eu falei, cara, vou fazer uma roda de conversa. Aí ficamos pensando no nome. Tá, qual o nome? Aí eu falei, podia ser Resenha da Matre. Mas a gente não queria associar o nome da marca. Aí eu falei, não, mas já que eu vou mudar de nome, né? Depois eu vou ter que mudar o nome da resenha Resenha da Mona. Aí ela, deixa a Resenha da Carol. É um projeto seu, enfim, vai dar linkando a sua imagem, deixa assim. Tanto que quando eu mudei pra Mona, eu fiquei assim, será que eu mudo o nome da resenha? Depois eu falei, não! Vamos fazer diferença claro também. Isso, ficou a Resenha da Carol. Então, é um projeto... E parece muito íntimo pra gente que vai, sabe? A gente, a gente fica tão à vontade lá, então, porque eu acho assim, eu tô indo pra Resenha da Carol. Pô, no primeiro dia que eu fui, eu não te conhecia, eu já tinha ido ao salão, mas você não estava lá, as meninas me atenderam, foi maravilhoso. E aí a Camila falou, olha, a dona do salão, ela faz uma resenha. É uma roda de conversa, ela traz uma pessoa que tem um tema, é um bate-papo, você pode tirar a dúvida, vamos. Vamos, né? Por que não? Recém-chegada no Rio de Janeiro, vamos lá conhecer gente. E aí, quando eu cheguei, assim, eu lembro que eu cheguei, a Camila, que me chamou, não tinha chegado ainda, mas parecia que as pessoas já me conheciam, sabe? Aí eu entrei, ei, tudo bem? Você veio pra resenha? Vim. Ai, toma aqui, toma um refrigerante, come um negocinho. Senta aí, como é que você chama? Aí eu... é isso? Então em casa. Fiquei muito à vontade. E aí, é engraçado porque as pessoas falam, você veio pra Resenha da Carol? Todo mundo que chegava lá, né? E aí fica parecendo mesmo que, tipo assim, a Carol, minha amiga Carol, vim pra Resenha dela. É ótimo. É isso, cara, a resenha tem o meu coração, assim, foi crescendo, foi se tornando um projeto, assim, incrível. Eu já recebi tantos relatos de vocês, assim, falando o quanto impactou positivamente a vida de vocês, o quanto transformou, o quanto aprendeu, o quanto se conectou. E a resenha faz parte de todo esse projeto, faz parte da... Quando é que eu volta? Eu tive que dar uma pausa por conta do rebrand, que a gente ainda nem falou sobre isso. Verdade. Mas eu tive que dar uma pausa porque a gente fez uma obra na loja e, enfim, muitas outras coisas aconteceram depois, então eu precisei dessa pausinha. Mas esse mês, julho, vai acontecer a edição na Mona, tá? Repete aqui só pra gente gravar, porque aí a gente consegue cobrar. Fala lá. Quando é que volta a Resenha da Carol? Volta agora em junho, gente. Final do mês. Prepare-se. Já tô com a roupa de ir. O espaço tá muito legal, né, cara? Tô doida pra fazer a roda ali com o espaço. Enfim, cara, eu acredito no que a área da beleza tem esse poder de transformação. E o que a gente faz hoje enquanto trabalho é quebrar padrão, sabe? É falar para a sociedade que o nosso cabelo ele é bonito do jeito que ele é, que a gente pode usar o cabelo que a gente quiser. E eu acho que a resenha também reforça isso. Reforça esse trabalho de que o autoconhecimento ele tem esse poder de transformação, sabe? A gente não está falando só sobre estética, sobre a beleza em si, externa. A gente está falando sobre uma transformação, uma conexão de dentro para fora. Né? E quando a gente reúne mulheres, traz pessoas para ter representatividade, para poder falar como que foi, compartilhar experiências, fazer conexões, a gente está fazendo, cara, essa roda girar de forma muito maneira. Eu ia xingar, né? Eu tenho que segurar isso. Olha, a resenha é isso daí. Então, faz todo sentido, né? É isso que eu acredito, é isso que eu quero entregar enquanto marca. Fazer com que as pessoas, de fato, se conectem com elas mesmas e não é só fazendo o cabelo delas que eu vou conseguir fazer isso. Sim. Então, a resenha tem esse potencial, sabe? Ela tem essa missão
de trazer pra gente E eu acho que faz pautas muito importantes. sentido. Às vezes eu vou conversar com o cliente, com outros empresários, assim, e eles falam assim, olha, como eu vou ser uma empresa de fato relevante ou importante na vida do meu cliente, né? E quando eu falo assim, gente, se você se importar só em vender o produto ou o serviço para esse cliente, você não tem importância. O que você tem é preço. É isso. Você não tem valor nenhum para esse cliente. Na hora que aparecer outra pessoa, porque também teve um professor meu que falou isso uma vez, é assim, olha, o cliente só está com você porque ele ainda não conhece algo melhor. É muito duro de ouvir, né? Você pensar assim, epa, mas peraí. Então, você tem que ser a melhor opção sempre. E você não é a melhor opção sempre se a única coisa que você tem é o produto ou o seu serviço para vender. Então, de fato, você precisa estar na vida das pessoas de uma forma diferente. Eu vejo, as pessoas às vezes pensam assim, pensar em alguma coisa simplesmente, muito entre aspas, estética, é uma futilidade, né? Só que quando a gente pensa numa coisa simplesmente estética, a gente está muito transformando por dentro mesmo. Né? Existe isso, traz uma segurança, né? Você, enquanto uma mulher mais segura, você se arrisca num negócio novo, Claro. numa empreitada nova, num cargo novo, né? E eu também acredito muito no coletivo. Eu acho que a gente busca essa força enquanto coletivo. Porque quando a gente está lá na resenha e quando a gente está conversando, às vezes alguém faz uma pergunta que eu não tive coragem de fazer. Sim. Eu penso assim, tem a mesma dúvida que eu, que passa. Né? A gente tem as mesmas dificuldades. No final das contas, a gente tá tudo passando pelas mesmas mazelas. Só que a gente tem isso. Algumas pessoas vão ter mais abertura para falar, outras menos. Sim. E aí, nesses lugares, é por isso que eu entendo, assim, que não é coragem o que você precisa, sabe? O que você precisa é de movimento. Sim. E aí, eu acho muito isso. A gente vai no salão, de fato, para cuidar dos cabelos, para ficar bela, para ter um cabelo mais saudável, porque facilita a minha vida, né? E aí a gente, enquanto tá, não vou te falar que é só na resenha, não. Enquanto a gente tá no salão, rola isso também. Rola. Né? A gente tem é muito um ambiente seguro, sabe? Eu tô te falando de mim como cliente, Ai, de gente, ir, né? grava essa parte. Pra gente lá é muito um lugar seguro, assim. Sim. Tanto que, às vezes, assim, eu já estive no downtown por outros motivos e eu sento ali na mesa na frente do mar. Assim, não tenho nem que entrar no salão, mas sabe, de sentar ali, pra mim ali é um lugar que eu conheço, assim. Aí a gente senta. É onde a gente marca. Onde você vai estar? Vamos marcar em frente à Mona? É isso. Vamos. Então pronto. E de lá a gente faz outras coisas. Ai, que felicidade de ouvir isso. É muito sabe? bom, Porque é muito bom. o que eu penso. Enfim, todo o trabalho que a gente faz para entregar um bom serviço é pensando também em ter essa experiência, que o cliente tenha essa experiência. Por mais que a gente não consiga aprofundar com uma resenha ali todos os dias, mas a troca com os profissionais, todo o ambiente, assim, a forma como elas veem, como elas se portam, se vestem, enfim, como elas se comunicam, né? Como se fosse uma orquestra, assim, as coisas fluem, ela tem uma harmonia muito boa. Eu me preocupo muito com isso. Enfim, é o que faz diferença pra mim, né? Eu tô lá todo dia, basicamente. Então, eu gosto de sentir essa energia. Que bom que você sentiu. Se sentiu assim também. Um pouquinho do que a gente sabe? Consegue construir junto. Você tem uma equipe muito grande lá, né? E um desafio que todo mundo que empreende tem é na formação de equipe. Sim. Porque a gente sabe que as pessoas têm que dar um match, elas têm que combinar, e elas precisam ter habilidades diferentes, porque cada função pede uma habilidade. Sim. Ontem a gente também estava falando sobre isso no encontro, porque quando você... Eu preciso muito estudar mais sobre isso, sabe? Mas quando você cria grupos de diversidade, ele também traz para o negócio a adversidade, o que não é necessariamente ruim, né? Mas você precisa ter essa troca, esse ambiente de troca, peraí, gente, senta aqui, vamos pensar um pouco. Como é que a gente resolve isso na hora de ter um embate? Ou até de tipo, olha... No seu caso, né? Olha, a gente tem uma vaga aqui. Fulano quer ser cabeleireiro, mas pra Carol eu tenho a vaga de gerência. Como que foi pra você gerenciar as pessoas, os talentos e reter esse time no salão? Uau! É uma pergunta difícil. Pois é. Gerenciar pessoas é difícil. Lidar com pessoas, no geral, é difícil. Não só o time, né? Acho que é o maior desafio um dos maiores para os empreendedores, assim. Eu gosto de pessoas. Vamos começar por aí. Tem gente que tem mais dificuldade, né? Eu não tenho tanta dificuldade. Eu gosto de conversar, gosto de ouvir. Isso estressa um pouco, mas, enfim, acho que, no fim das contas, quando a gente consegue uma boa comunicação, acho que rola, sabe? Então,
eu tive que me desenvolver muito, tá? Com relação a como eu precisava passar X mensagem. Tá. Tive que treinar muito o meu olhar, a forma como eu observava a equipe, quem estava precisando mais de desenvolvimento, quem está menos, quem consegue colaborar com o outro, sabe? Nesse período de rebranding, por exemplo, quando a gente muda a marca, quando muda o dono, por exemplo, que foram todos esses processos que eu passei, tem pessoas que vão ficar porque se conectam e se identificam com você, e tem pessoas que não vão e tá tudo certo. É esse o movimento. Você tem que estar... Uma coisa que eu aprendi é que você precisa estar com pessoas que olhem pra você e falam, essa aí é minha liderança, sabe? Essa aí eu tô com ela, vou fazer acontecer também, sabe? E vice-versa. Então, eu acho que eu tô passando, né, por esse processo de rebranding e tá chegando... Ontem, inclusive, chegou uma profissional nova no meu time. Então, é isso. Saíram profissionais que tinham outros objetivos de vida, que não eram alinhados com o meu. E chegaram outras profissionais que queriam trabalhar na Mona, por exemplo. Então, é um movimento muito bacana, é importante que a gente, enquanto liderança, consiga enxergar isso, porque senão a gente fica só enxugando gelo. Tentando desenvolver, tentando soluções, abrindo mão de coisas para manter o talento ali, mas, na verdade, a gente precisa entender se os valores estão alinhados, né? E, às vezes, é uma decisão muito difícil, porque aquela pessoa talvez traga um retorno financeiro, mas os valores não estão alinhados com o seu. Sim, e aí você vai abrir mão disso? Não pode. Então, é algo que você precisa pensar. Né? Até onde o dinheiro vale. Sabe? Tá. Então, tá sendo muito legal fazer essa construção e olhar pro time hoje e falar assim, caralho, essas pessoas... Meu Deus, tô xingando de novo. Não, ninguém nem ouviu. Ninguém nem sabe o que falou. Não tem problema. Ai, olha, não tem problema, não tem problema. Mas assim, eu falo no meu dia a dia desse jeito. É isso. É legal de ver que a galera tá comigo. É legal que elas admiram, que a gente estão entrosadas. Exatamente, porque a harmonia é isso. É. Quando sai um pintinho ali, tá destoando, você já... Fala, opa, tem alguma coisa que não tá legal, né? Então, e aí fica um pouco mais leve essa dinâmica da gestão, sabe? Porque existe esse diálogo. Mas eu, por exemplo, enquanto liderança, a gente também tem que parar e fazer uma autoanálise. E entender, tipo, o que você tá falhando enquanto líder, enquanto gestor. E eu preciso estou me desenvolvendo, né? Nessa parte da minha comunicação. Porque não necessariamente o óbvio para mim é óbvio para o outro. Então, a troca, o feedback, tá ali mostrando e tal, isso precisa acontecer. Isso precisa acontecer isso. Então, é um trabalho que eu tô fazendo. Inclusive, a Aline tem me ajudado muito. Que é da resenha, as resenheiras, inclusive. No meu coração, a gente tá sempre se ajudando, sempre trocando. E quando a gente tá bem... Um outro ponto também importantíssimo. A Aline vai vir aqui algum dia. Tá agendado. Já estamos agendadas. Um outro ponto que é imprescindível, que às vezes a gente acha que dá conta de tudo. E quando a gente não tá bem, a gente não consegue fazer bem pro outro. Então eu já percebi, teve momentos que eu estava extremamente cansada, extremamente fadigada, eu precisava dar aquela pausa e tal. E reorganizar os projetos, os planos, qualquer coisa nesse sentido, para depois trazer minha equipe. Entendi. Então, a pausa é importante, porque se você não tá legal, você não consegue fazer um trabalho legal com o outro. Sabe? Então, também tem que eu acho que a cabeça fica fritando naquele problema, você mal escuta. Você tá ali, né? Exatamente. Tá passando por você a informação, mas você não está retendo, né? Exatamente. Eu tô olhando ali atrás de você, tem um livro ótimo que chama Todos Somos Uma Marca, e eu li, né? E eu tô me conectando aqui com o seguinte... Você tem muitos talentos no salão e as meninas produzem muito conteúdo, né? Sim. E aí você também produz conteúdo no seu Instagram, no Instagram da marca. Como que vocês gerenciam isso? A gente criou agora uma linha editorial. Tá. Para que a gente consiga se comunicar a mesma coisa, sabe? Entrar em sintonia nisso também. Tá. Então, sei lá, esse mês a gente vai falar sobre transição capilar, por exemplo. Então, a gente tem um calendário e dentro desse calendário existe um rodízio entre elas para a gente gerar conteúdo em collab com o perfil do salão, mas que elas também tenham um norte para trabalhar o perfil delas, porque é também de forma independente que elas fazem esse trabalho, né? De forma orgânica também. Mas a gente dá esse direcionamento.
Então, isso tem funcionado super, assim. A gente só tem que ter um pouquinho mais de controle, porque uma ou outra esquece. Normal. Oi, fulano, 7 da manhã, oi, você tem conteúdo hoje? Lembra aí e tal. E a gente tá sempre se ajudando. No geral, isso tem se tornado orgânico, né? Sim. O Instagram tem sido a plataforma que chegam Que faz a o entrada contato dos clientes, né? Ah, sim, eu imaginei. Então, a gente também tem que trabalhar, né? Hoje é uma época diferente. A gente precisa trabalhar as redes sociais para poder se conectar com essas pessoas, para fazer com que elas conheçam o nosso trabalho e se conectem com ele. Então, Sim. trabalhar hoje a rede social é imprescindível, É isso. né? Eu sempre falo isso com as pessoas. Olha, primeiro assim, eu sou uma defensora da omnicanalidade. Você precisa estar em mais de um lugar. Né? A gente sabe que o Instagram sai do ar, e aí? Como é que você vai contactar esse cliente? Cadê que você não tem uma lista de contato desse cliente? Né? Eu recebo o e-mail da Mona. Tô lá. Então, assim, a gente precisa ter... Tem clube agora também. Tô também no clube. TikTok tenho. A gente chegou também. Daqui a pouco a gente chega no YouTube. É isso. Eu ia perguntar disso. Porque eu defendo muito que as pessoas tenham essa distribuição de conteúdo em muitas plataformas para chegar em muitas pessoas. E aí, eu fico pensando nisso. Gente, por que vocês ainda não estão no YouTube? Né? Assim, por quê? Você não tem um conteúdo só pra falar de cabelo, mas todo mundo que já participou das resenhas, né? De repente, quem sabe, fica aí na caixinha de sugestão. Ter essa transmissão, talvez, ao vivo, de quem mora em outros lugares. Porque, invariavelmente, eu já estive no salão e tem alguém sendo atendido ali que veio de outro lugar, que não é do Rio de Janeiro. Né? E aí, como é que essas pessoas vão conseguir participar? É online. Não, com certeza, né? Através dessas redes. E aí, já tem esse plano? Tá no radar. É um projeto. Tem o quê? A gente lançou a Mona em março, né? Então eu também tem que lidar um pouco com essa ansiedade, que dá vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. E eu preciso de braços para isso, né? Então eu tô trabalhando com as minhas prioridades emergentes. Emergenciais. Exatamente. Tô trabalhando nesse sentido, mas tá no radar sim o YouTube, com certeza. Então vamos esperar esse canal do YouTube aí sair. Porque eu já consigo pensar assim, um caminhão de conteúdo que cabe lá, sabe? Que vocês já fazem, que já é do dia a dia, e que cabe lá, sobre autoconhecimento, sobre gestão. Um outro ponto que eu observo de você, assim, algumas pessoas que trabalharam com você saíram para empreender. Então eles aprenderam alguma coisa ali, com né? certeza. Eles viram ali uma oportunidade, tipo, acho. E eu acho isso demais. Assim. Eu acho que quando você tem alguém que foi seu liderado e essa pessoa sai para fazer algo maior, para se arriscar em algo maior, me dá um orgulhinho, sabe? Eu olho para as pessoas que trabalharam no meu time e eu penso assim, entendi. Impactei de alguma forma. Impactei de alguma forma, e eu sou muito da área de empreender, eu sempre pensei assim, alguma coisa na minha vida vai dar certo no empreendedorismo. Então, quando eu vejo outras pessoas jovens indo atrás, assim, me encanta muito, sabe? Eu fico tipo... É sobre esse caminho, né? Isso. Às vezes, tem pessoas que vão passar, vão aprender e vão seguir. Tem outras que vão ficar e vão terminar de construir com você. Mas eu também fico muito orgulhosa de ver que são pessoas que estão seguindo o seu sonho. Né? E cada um tem teu propósito na vida. Sim. Eu até coloco na nossa caneca, assim, olha, que a gente tem que expandir, sabe? E às vezes expandir não é só com o seu negócio, mas você vai ver as suas verdades, né? As suas crenças nos negócios dos outros. Exato. Que as pessoas estão criando. Você vai falar, aquilo ali tem um pedacinho de mim. Aquilo ali eu que plantei. Aquela semente é minha. Mas ela vai florescer em outro lugar. E é lindo isso. E é lindo. Quando, assim, pra gente ir pra finalizar aqui o nosso papo, que é delicioso. Por mim eu ficava aqui 15 horas batendo esse papo. Mas o que você acha, assim, que foi mais desafiador, assim, uma única coisa que você pensa assim, se eu pudesse, eu tinha pulado essa parte. Isso aqui eu não queria ter vivido, não. Mesmo que tenha tido aprendizado, porque a gente sempre tem, mesmo que seja assim, não passo por esse caminho de novo, a gente aprende alguma coisa. Mas o que você acha assim, cara, isso aqui eu preferi escolher não passar? Isso aqui eu não queria viver, não. Acho que é a crise. A gestão da crise. Porque é um período que te demanda muita energia. Sim. Então, eu a gestão da crise não queria passar nunca mais. Não, porque te deixa num lugar muito vulnerável, né? De muita exposição. E você, enquanto gestor, precisa
estar central, assim. Você precisa estar sã para poder... Você que vai tomar as decisões, que vai bater o martelo, é você que vai também pensar nas estratégias, você que vai pôr na prática aquilo também com o seu time, você que vai comunicar isso pro seu time. Então, assim, é um gasto de energia absurdo, né? Num momento de tensão. Não é um momento natural, né? Dia a dia, ali, tranquilo, fazendo as coisas. É um momento de crise, a palavra já diz. Então, se eu tivesse que pular alguma etapa, eu pularia essa. E qual é, pra você hoje, a maior vantagem de ser dona do Mona? Você pensa assim, cara, isso daqui não tem dinheiro no mundo que pague. Isso daqui é bom demais. Eu ia falar também, né? É bom para... Tarará. Isso aqui é bom demais, assim. Isso é o que eu mais amo. Cara, a Mona é minha paixão. A Mona é minha paixão. Então, ver que eu consegui transformar meu sonho em realidade, pra mim é o meu maior... minha maior conquista, sabe? Eu tô construindo o meu legado. Agora, a Mona é minha marca. Eu que criei, eu pensei, eu que, sabe, tem a minha essência ali, tem os valores que eu acredito. Então, assim, isso pra mim é o que eu vou levar de vitória, assim, pra vida. Assim. Aqui no Pod, como no bom mineirês, o nome do Pod é Cê Vende o Quê? E eu sempre, no final do papo, eu consigo entender o que as pessoas de fato vendem, né? Porque você não vende lá cortar o cabelo ou fazer um tratamento. Eu adoro aquele pH tananana, que eu nunca sei o nome. Você tem essa clareza? Hoje, se eu te perguntar, e aí, a Mona, vende o quê? Vende autoestima, vende transformação, vende representatividade, vende coisas que o dinheiro não paga, sabe? É isso. Ai, bati de novo! Tô eu dando porrada no microfone toda hora. Carol, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter compartilhado com a gente. Eu tenho certeza que as pessoas que vão ouvir, a galera, eu recebo foto, assim, gente que ouve no trânsito, sabe? Os amigos, assim, que estão, né, ajudando a divulgar. Se você assistiu até aqui, você já sabe tudo que você tem que fazer. Curtir o vídeo, falar que a gente estava maravilhosa, encaminhar para as pessoas, assinar o canal. E participar da próxima resenha da Carol. Então, como que as pessoas te acham na internet, nesse mundo de Instagram, rede social e etc? Facinho. Tem o perfil da Mona, que é Mona Salão. Tem o meu perfil, que é o C. Carol Nascimento. Tem o perfil da resenha da Carol, é a resenha da Carol. Fácil, rápido e perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado. A Carol espera vocês no Mona e também nas resenhas. Muito obrigada. Convidados. Pode dar seu recado final, por favor. Chama o povo. Venham, gente. Vamos lá. Resumindo, que a Mona é um salão especializado em cabelos naturais, que fica no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca. Eu falo pra cá, falo pra cá. Eu tô perdida. Fala pra lá. É um espaço incrível, alto astral, você vai super se conectar. O espaço tá lindo. Tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Tudo que você vê no Instagram é o espaço de verdade, assim, a gente fez com muito carinho. Você vai ter uma experiência incrível lá. Então, se você quiser cuidar do cabelo, cortar, tratar, pintar, fazer alguma transformação, é lá que você tem que ir. E se quiser resenhar, se quiser se conectar, conhecer pessoas, resenha da Carol vai ter no final do mês de junho, a primeira edição do ano. É isso. Sejam bem-vindos ao meu mundinho Mona, meu mundinho resenha, meu mundinho Carol. É isso. Obrigada, eu amei. Muito obrigada. Eu trouxe um presente. Pra você levar a nossa caneca pro salão. O meu pacote ficou meio amassado, mas é com muito amor. A Entropia é minha agência. A gente faz tráfego pago, principalmente para e-commerce e outros negócios. Na verdade, a gente cria estratégia digital para as empresas. Então, muitas passam pela ferramenta do tráfego pago. E aqui eu escrevo muito que a gente precisa expandir, evoluir e conquistar. Porque você precisa conquistar o cliente não só com produto, mas com transformações, né? Independente do que eles sejam. E é isso que a Mona faz. Eu amo ser cliente da Mona. Obrigada. Tudo. Até o próximo papo. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.